Amém. Saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Abra suas Bíblias, uma passagem que eu estive meditando muito esses dias, 2 Timóteo, capítulo de número 1, 2 Timóteo 1. O apóstolo Paulo, acharam? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos séculos, e que manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Amém, irmãos? Então, podeis assentar em nome de Jesus. Aqui, essas cartas que nós vemos de Paulo a Timóteo, os irmãos veem que é uma carta muito carinhosa, de muita atenção, mas que serve para nós nos dias de hoje. Paulo, ele entende a vontade de Deus. E uma coisa que nós, que somos servos de Deus, precisamos entender: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Né? A vontade de Deus é que todos venham ser salvos. E aqui nós vemos todos os irmãos, aqui, pelo que eu estou vendo com os meus olhos, todos já aceitaram a Jesus. Sim ou não? Vocês aceitaram. Então, essa é a vontade de Deus, que todos vivam segundo a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, né, aceitamos a sua palavra, nós somos filhos de Deus. E Paulo trata com muito carinho esse filho na fé. Timóteo era um filho na fé, nasceu na fé. E uma coisa que é interessante, né, irmãos, que ele tem uma dedicação especial em oração a esse jovem chamado Timóteo. Timóteo tinha tudo para dar errado na obra de Deus, sim ou não? Era uma pessoa tímida. Eu também, quando eu aceitei Jesus, também era tímido. Eu nunca imaginava que eu estaria pregando a palavra de Deus no púlpito. Mas o Senhor, quando nós cremos,
que o poder foi dado a ele, nós entendemos o que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele pode dar sabedoria para aqueles que não têm sabedoria. Porque em nós, meus irmãos, habita o quê? O Espírito Santo de Deus. Por isso que nós somos, às vezes, um vaso fraco, né? Conforme ali, né? 2 Timóteo, no capítulo de número 2, né? Fala assim que há vários tipos de vasos, vaso de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. Mas aqui está dizendo aqui que nós somos um vaso de barro nas mãos do oleiro, né? Há uma passagem que fala sobre vasos de barro na mão do oleiro. E nesse vaso nós temos um bom tesouro, e esse tesouro é o tesouro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Então lá, eu creio que lá em 2 Coríntios, né, capítulo 4, né? Isso, 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver lá. Verso 7, né? Então leia para nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o vaso de barro, ele é um vaso frágil, é um vaso que por qualquer movimento pode se quebrar, ou qualquer vamos dizer, desatenção, né? Pode cair e quebrar. Mas dentro de nós temos um tesouro. E quando nós entendemos que esse tesouro é o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nós somos templo do Espírito Santo. E aqui, nessa passagem de 2 Timóteo, também fala sobre isso, né? No versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos esse bom tesouro. E esse bom tesouro vem também nos encher através da oração, através da nossa comunhão. Por isso que Paulo, ele sempre orava de dia e de noite. Aqui está falando, meus irmãos, oração, no versículo 3, orações noite e dia, pelos servos de Deus. E Paulo também fala que ele tinha uma consciência pura. E nós também precisamos viver agora um tempo, meus irmãos, de uma consciência pura, de servos que fazem a vontade de Deus, porque nós estamos percebendo que muitos estão indo por um caminho errado, né? Eu falo aquele caminho, né? É o problema do Simonia, né? Que ele viu as pessoas recebendo, o mágico viu ali recebendo batismo no Espírito Santo, ele queria comprar o dom de Deus. Aí Pedro deu uma exortação: você está indo errado, você está querendo comprar o dom de Deus, está querendo vender o dom de Deus, porque ele era um mágico, né, famoso, e ele queria usar o dom para comprar. E não, meus irmãos, nós temos que amar, ter uma consciência pura de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que fazer aquilo que é agradável a Deus. Não ter os dons para querer o benefício, mas ter o dom para a realização da perfeita vontade de Deus. E Paulo tinha isso. E ele sofria pela causa do Senhor. Ele sofria pelas questões de Deus. E ele falava assim: eu estou servindo com a consciência pura. Nós também, meus irmãos, nós temos que servir a Deus nesta última hora com a consciência pura. Sim ou não? Amém, irmãos? E o mais interessante, ele desejava, né? Ver, lembrando das lágrimas para me encher de gozo. Desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas. Olha só, quantas lágrimas, né? Às vezes eu venho aqui, o pastor Marcelo já está orando. Eu sei que já derramou muitas lágrimas aqui nessa igreja, né? Então vamos dizer que ele seja o nosso Timóteo aqui, né? Às vezes ele vai lá para a reunião: você está
tá bonito, né? É porque ele é mais novo, né, irmãos? Então, né? É o Timóteo, né? Então, mas um dia também a gente já foi o Timóteo também, né, irmão? Brincadeira, os irmãos já... Né? Então, mas veja bem, então o Timóteo, apesar de ser novo, ele derramava suas lágrimas também perante o Senhor. Mas por quê? Porque ele tinha a avó dele se chamava, trazendo em memória a fé não fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó. Quem que era a avó dele? Lloyd. E a sua mãe, chamada Eunice. E estou certo que também habita em ti. Quer dizer, isso é o exemplo, né, irmãos? A avó passou para a filha e a filha passou para o filho. Uma fé não fingida, porque às vezes as pessoas agem com fingimento. Nós temos que ser claros, meus irmãos, diante dos nossos irmãos, né? Amanhã é dia das mães, então parabéns às mães, que as mães também sejam, né? A Eunice, né? Eunice, e as vó também, as Lloyds, né? Então, por quê? Porque isso aí traz muita bênção para a vida, né? Os filhos crescem de uma forma maravilhosa, né? Na oração, na busca. E eu fico imaginando aqui, como que eram essas mulheres, né? Porque Timóteo foi um servo, né? Um servo de Deus, abençoado, mas ele era tímido, né? E aí, porque ele era tímido, o apóstolo Paulo foi usado para falar com ele, olha, você é tímido, mas desperta o dom que há em você. Desperta o dom que Deus te deu, né? Tanto é que nós estamos estudando agora os dons espirituais, né? Os dons espirituais e os dons ministeriais. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Amém, irmãos? Tem irmãos? Quantos irmãos estão acompanhando aí o estudo? Estão conseguindo? Levanta a mão, os irmãos que estão participando. Tem uns irmãos que não estão participando? Então, nós falamos, despertar o dom de Deus. Esses dons, meus irmãos, eles são concedidos a todos os homens. Porque às vezes pessoas pensam que o dom é só o dom para o pastor. Então, nós temos várias classes de dons espirituais, né? Nós temos várias classes de dons, né? Deixa eu colocar a palavra certa. Nós temos várias classes de dons. Então, nós temos os dons de serviço, nós temos os dons espirituais e nós temos os dons ministeriais. Há pessoas que pensam que Deus só quer usar apenas aqueles que têm dons ministeriais. Não, meus irmãos, Deus quer usar a todos os irmãos, né? Então, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, fala que nós somos despenseiros, né? Despenseiros de Deus. Leia lá, os irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, e versículo de número 10. Amém? Cada um administre ao outro o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre o quê? O dom como o recebeu. Então, quer dizer, o dom como recebeu. Então, tudo indica que cada um tem um dom aqui. Quantos entendem assim? Tudo indica que cada um tem um dom. Então, meus irmãos, para você entender os dons, você precisa, muitas vezes, estudar para saber aquilo que Deus, às vezes Deus está te usando você numa área que você não está entendendo direito, mas que está na Bíblia, né? Só que antes disso, né, eu não sei se eu vou entrar nessa área, mas falar sobre essas mulheres é algo maravilhoso, porque elas perseveravam. Então Deus está dizendo para as mães, para as vós, né, eu acho que aqui só tem uma avó, né? A irmã, né? No Brasil a irmã também, né? Parabéns às irmãs, né? Então, sejam as Lloyds, né? E as mães aqui, quantas mães temos aqui? Amém? Levanta as mãos. Então, sejam as Eunices, né? Que vocês sejam um canal de bênção na vida dos seus filhos, na vida da família, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E, meus irmãos, né? Não devemos nos envergonhar do testemunho do nosso Senhor, né?
que nos salvou, ele nos salvou. E o apóstolo Paulo enfatiza que ele era pregador, constituído apóstolo dos gentios, né? Por isso que nós servimos as epístolas paulinas, né? Que fala mais, né? Daquilo que é direcionado para os gentios. Por quê? Porque Israel, né? Eles não aceitaram. A palavra de Deus diz lá em João que ele veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram. Mas lá em João capítulo 5 fala que chegará o tempo que eles vão aceitar o outro, que é o anticristo, né? Que vai se levantar, né? É um assunto que também nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão em dúvida de quem vai ser o anticristo, mas eles vão aceitar. Mas por eles não ter aceitado, né? Veio a brecha e aí nós entramos nesse ponto, né? Por isso que lá em Romanos capítulo 11 fala que nós somos a oliveira brava, né? O zambujeiro que foi enxertado, né? Foi enxertado e os samos que foram quebrados era Israel. Mas vai chegar o tempo deles novamente, né? Vai chegar o tempo deles. Mas agora nós estamos aqui no período da graça. O período onde nós estamos é o período que Deus, né, quer salvar a muitos. Mas nós precisamos o quê? Despertar o dom que Deus deu para nós. Despertar aquilo que Deus te deu. E se nós não fizermos direito, meus irmãos, nós corremos o risco de entender errado e fazer de forma errada. E Deus não quer que você faça de forma errada. Por isso que aqui também cita, há uma parte da teologia que fala assim, que tem os obreiros que são coveiros e os obreiros parteiros. Parteiros são aqueles que geram filhos na fé, né? Os coveiros são aqueles que querem enterrar o dom do outro, querem que as pessoas não venham realizar a vontade de Deus, se aparta facilmente da obra do Senhor, né? Então aqui também tem o exemplo de dois homens, quando a gente desce na Bíblia, né? Fala assim no versículo de número 15, fala, bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígilo e Hermógenes, né? Esses dois abandonaram, né? Por quê? Porque ficaram com vergonha, talvez, da situação do apóstolo Paulo, abandonaram, meus irmãos. E quando a pessoa abandona, dá a impressão que quer desejar a morte da pessoa, que a pessoa não prossiga. Os irmãos estão entendendo? Então Deus nos chamou para a gente ser coveiro. Deus nos chamou a gente para que os irmãos não exerçam o dom que Deus deu, mas Deus quer que cada um venha se despertar do dom que Deus deu para você. Amém, irmãos? Mas para isso, você vê que Paulo está dando uma palavra de motivação para Timóteo. Uma palavra assim, olha, desperta o dom que há em você. Então nós precisamos de irmãos também, né? Que sejam também canal de bênção para o próximo. Quantos querem ser canal de bênção para o próximo? Amém, irmãos? Deus não chamou para você ser obreiro coveiro, não. Nem obreira coveira, né? É uma simbologia, tá, irmãos? Aqui está falando, os irmãos, não está escrito, tem irmãos que é no pé da letra, né? Não, mas não está escrito. Não, é uma simbologia. Amém, irmão? Mas, vocês vejam bem, eles apartaram de Paulo, né? Então, a gente vê aqui que Paulo também sofreu muito com os maus obreiros. Está lá em 2 Timóteo, lá na frente, né, irmãos? No capítulo de número 4, né? Fala assim, olha, outros obreiros, né? Versículo de número 10, fala assim, porque Demas me desamparou, amando mais o presente século. E aí, meus irmãos, vocês vê que esses tipos de irmãos, obreiros, são obreiros difíceis, que às vezes não têm um entendimento, né? Lá no versículo 14 também fala, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor e paz, segundo as obras. Veja bem, o tanto de problema que ele passou. Mas Deus
nos chamou para ser um canal de bênção, como Paulo, ajudar o outro a despertar o dom que Deus deu. Amém, irmãos? Então ali, voltando novamente para 2 Timóteo, no capítulo de número 1, novamente, nós vemos aí o obreiro que traz alegria. O Senhor, versículo 16, o Senhor conceda misericórdia a quem? Onesíforo, né? Porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda. Naquele dia, ache misericórdia. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém, irmãos? Então, o nome dele, Onesíforo, significa aquele que é útil, aquele que dá lucro. Quando fala que recriou, é aquela pessoa que traz alegria, aquela pessoa que traz paz, aquela pessoa que dá prazer, né? Perceberam, irmãos, que coisa maravilhosa? O estilo dele é diferente. Ele era misericordioso, sentiu a dor de Paulo e muito ajudou. Então, meus irmãos, essa obra, louvamos a Deus pelos irmãos que ajudam, pelos irmãos que cooperam, pelos irmãos que estão aqui servindo a Deus com alegria. Então, mas o Senhor tem colocado essa palavra também no meu coração nesses últimos dias. É tempo também da gente despertar aquilo que Deus nos deu. Porque às vezes o corona está sufocando muitos dons, pessoas estão enterrando aquilo que Deus tem dado na vida deles. Amém, irmãos? Mas, como eu falei para os irmãos, né? Lá em Romanos 12, nós somos um corpo de Cristo. Fala que nós somos um corpo de Cristo. E ali está localizado os dons de serviço. E eu vi aqui já os irmãos já se movimentando aqui, né? O Tamil trazendo água, o irmão na mesa de som. Olha, vocês chegam aqui, a igreja está limpa, sim ou não? O outro irmão está medindo, né? Isso aí são dons de serviço. Então você abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 12. Outro dia o irmão perguntou para mim, qual o dom mais importante e tal, né? E a Bíblia fala que nós somos que nem o corpo de Cristo, sim ou não? Não é isso? A gente não é o corpo de Cristo? Quando Jesus pagou o preço pela noiva, a noiva quem é? A igreja, né? E a igreja que aceita, a noiva que aceita Jesus, né? Ela faz parte do quê? Do corpo de Cristo. Amém, irmãos? E esse corpo tem muitos membros. Romanos capítulo 12, nós vamos ler ali, vocês vão ver que temos aí os dons de serviço. Versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros, mesmo assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, usa esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, ministrar também fala é servir, né? Profecia, né? Revelação de Deus, ensino, misericórdia, repartir, né? Quantas vezes a igreja aqui também já trabalhou, né? Aqui na cesta básica, naquele tempo da enchente também os irmãos repartiram, né? Exercitaram misericórdia, sentiram. Então, esses daí são dons de serviço. E se você exercita algo aqui, você está realizando um serviço na casa do Senhor. Amém, irmãos? Porque o melhor lugar para você saber o seu dom, né?
O dom que Deus quer te usar é onde? Às vezes você vai ficar lá em casa. Se você fica em casa, como é que fica? Você não vai ser difícil você descobrir o dom que Deus te deu. Mas se você está na casa do Senhor, né? Às vezes, que nem a irmã, né? Tá lá ensinando as crianças, né? É ali que vai despertando, né? Haja dedicação ao ensino, né? Se o irmão está mexendo na mesa também, de som, se ele ficar ali sem se despertar, ele vai ficar só naquilo lá, mas se ele vai exercitando sempre vai aprendendo alguma coisinha. Não é assim, irmãos? Você vai vai aprendendo, né, uma coisa nova. E assim é a nossa vida. Quantos entenderam até aqui? Então, esses dons aí são os serviços. Nós também temos ali os dons espirituais, que eles estão ali localizados em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Ali fala, no capítulo 12, fala dos dons espirituais. São 9 dons espirituais. Quem já leu essa passagem? Amém, irmãos? São 9 dons espirituais. E esses dons estão disponíveis a todos. O apóstolo Paulo fala que nós devemos desejar os melhores dons. Então, quando nós vamos lá para o último versículo do capítulo 12, você vê que o apóstolo Paulo incentiva os irmãos da igreja de Coríntios, né, a buscar, né, versículo de número 31, fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, né? Então, vocês vejam bem, o apóstolo Paulo está incentivando os irmãos a procurar com zelo o quê? Os melhores dons, mas não se esquecer que existe um caminho mais excelente. Qual é esse caminho mais excelente? Já começa em 1 Coríntios 13. Por quê? Ele está falando assim, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver a caridade ou não tiver o amor, vai ser como um metal que faz barulho, né? Então nós devemos ter também o amor, mas não desprezar também os dons, porque através dos dons espirituais agindo na sua vida, muitas almas vão ser ganhas, muitas vidas vão encontrar com Jesus. Amém, irmãos? Quem dera aqui, né, manifestasse assim um dom de cura, né? Quando eu aceitei Jesus, eu tinha vontade de ver um paralítico andar. E eu fui no culto e eu cheguei a ver, né, um paralítico andar. Então, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa quando Deus usa, né, que nem o Pedro, né? Fala assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa te dou, né? Levanta. Já pensou se Deus fizer uma coisa assim maravilhosa aqui no nosso meio, amém, irmãos? Amém? Né? Deus também usar os irmãos, né, na revelação, né? Porque os dons de revelação, existem vários dons, né? Profecia, mas lembrando que a profecia é para edificação, né? Exortação e consolação também dos nossos irmãos, tudo para a glória do nome santo do Senhor. Então, edificação, né, é a mesma coisa que colocar base, colocar alicerce, colocar o prumo, para que as coisas venham crescer de uma forma, né, reta, uma forma que vai trazer sustentação, trazer fundamento para a igreja, né? E consolação também vai consolar o irmão que às vezes está desanimado, está passando por alguma luta, está passando por algum problema, né? E aí Deus também pode revelar, né? E por quê? O nosso culto, meus irmãos, tem que ter também o elemento sobrenatural. Tanto é que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios 14, e versículo 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Que mais? Tem o quê? Faça-se tudo para edificação. Então vocês vejam bem, tem salmos que são os cânticos,
Tem doutrina, que são os ensinamentos. Tem revelação, que já entra para a parte sobrenatural. Então, o elemento sobrenatural está também dentro. Ela faz parte do nosso culto. Do culto, vamos dizer, pentecostal, né? Então, veja bem, quando tem o dom de línguas e de interpretação de língua, aqui está falando assim, tem línguas e tem interpretação, né? Então, no 1 Coríntios capítulo 14, está falando que nós devemos buscar também a interpretação das línguas. Amém? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode entender como tradução, né? Tradução, tem gente profissional aí para fazer a tradução, certo? Agora, as línguas, elas precisam de interpretação. E entender que os dons, eles vêm de Deus. Eles vêm da revelação de Deus. Aquilo que está oculto, as coisas de Deus. Amém, irmãos? As línguas, quando a pessoa recebe as línguas, ela recebe as línguas estranhas para os homens, mas, né, quando ela é traduzida, vai se tornar compreensível para os homens também, através da interpretação. Às vezes Deus usa alguém que está falando em línguas, mas também pode acontecer também de ser estranha para quem está falando e para a pessoa que está do lado, ela ser compreensível. Já aconteceu isso. Às vezes a pessoa que não sabe falar, uma certa feita, o pai de um pastor se converteu porque Deus estava usando a irmã numa língua japonesa e que ela não entendia. Ela é estranha para quem ele estava falando, né? Mas para aquela pessoa que estava ouvindo, era compreensível, né? Não sei se os irmãos estão entendendo. É estranha para a pessoa, mas... Então, Deus sabe como fazer, amém, irmãos? Mas o fato é que, normalmente, quando alguém está falando em língua, e tem interpretação das línguas, porque se é profecia, Deus já dá uma revelação na língua da pessoa. Compreender, irmãos? Quando é profecia. Deus já dá a revelação para a vida da pessoa, com o objetivo de edificação, consolação e exortação. Está claro aqui, irmãos? Amém, irmãos? Então, esses são os dons espirituais. Né? Temos os dons de poder, que são de cura, maravilhas, né? Da ciência. Né? Por exemplo, Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho lá, difícil, né? E ele nem contou, né? Mas aonde que estava? Estava dentro da ciência de Deus. E quem pode dar isso aí? É só Deus. Só o Espírito Santo poderia dar para ele, porque os sábios não sabiam da época o que é. Aí o Senhor pega e dá a revelação daquela estátua de Nabucodonosor para Daniel. Então ali a ciência de Deus é revelada, porque é uma coisa que vem de Deus. Por isso que fala dons espirituais, e o Espírito Santo dá para aquilo que for útil e conforme o lhe apraz. Então são coisas que vêm de Deus. Agora tomar cuidado, meus irmãos, porque às vezes Deus dá um dom natural. O dom natural, ele pode ser desenvolvido, que nem, por exemplo, a gente tem mais facilidade para aprender alguma coisa, né? Tocar um instrumento, fazer alguma coisa assim, são os dons naturais. Também pode entrar na parte também dos dons de serviço. Amém, irmãos? Mas esses dons espirituais, eles vêm de Deus. Vocês têm que entender isso. É uma coisa sobrenatural que vem do Senhor. Amém, irmãos? E nós temos também os dons ministeriais, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres e doutores. Então vocês perceberam que tem diferença, tem distinção, né? De várias classes de dons. Às vezes Deus já está te usando você num dom de serviço, você já está servindo aqui na casa do Senhor. Então continue exercitando isso aí, meus irmãos, né? E também os dons espirituais, eles estão abertos para a igreja. Amém, irmãos? Quando eu aceitei Jesus, né? Eu vi o poder de Deus se manifestar, principalmente com relação a expulsar demônios. Eu não acreditava nessas coisas aí. Aí, quando me falaram lá em Marcos, capítulo 16,
fala que no nome do Senhor expulsariam demônios. E como minha família era muito voltada para essas coisas do espiritismo, né? Tanto é que tinha uma prima da minha mãe que ela não saía de casa se o espírito não falasse com ela. E às vezes quando baixava o espírito, o negócio era feio. Às vezes tomava um copo de pinga, fumava um cigarro, não sentia cheiro nenhum. Então os irmãos que já mexeram com essas, que já trabalhou assim, com alguém que fez isso, um negócio difícil, é uma coisa sobrenatural. Por isso que o Senhor fala, né? Daquele jovem, né, que também caía por terra e eles tiveram que jejuar, né? Que o Senhor falou assim: essa casta não sai com jejum e oração, né? Então os demônios também, né, precisam ser expulsos. Bem, aqui no Japão já tive umas 3 experiências dessa, né? E eles queriam levar a pessoa para a morte, queriam levar a pessoa para a destruição, entendeu? Então, meus irmãos, nós precisamos orar. Quantos querem despertar o dom também que há em ti? Levanta a sua mão. Então, é tempo, meus irmãos, da igreja se levantar, né? Se levantar, mesmo estando de idade, né? Mesmo as loides, né? Sei lá. E também, porque o Senhor, meus irmãos, Ele usou Abraão, sim ou não? Porque o Espírito Santo é poderoso para reviver, para dar força. Porque às vezes nós somos fracos, mas Deus é forte. É por isso que tem lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. E Ele está aqui para te dar força, para te abençoar você, para renovar as suas forças. O Senhor está falando, é tempo de nós nos levantarmos, meus irmãos, porque enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estão lá desesperadas, buscando algo, uma palavra, né? Até agora morreu 10 mil, mas no ano passado morreu 25 mil japoneses, mais de 25 mil japoneses no suicídio. Morreu mais do que o corona. Então, quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão morrendo? Mas se você hoje entendeu que nós precisamos nos despertar, que Deus não chamou para você ser obreiro coveiro, mas para ser um obreiro que vai trazer alegria para muitas vidas, é tempo de nós nos levantarmos em nome de Jesus. É tempo de você caminhar, porque eu sei que é difícil muitas vezes, né, meus irmãos? Às vezes a luta é grande. Esses dias eu estava... às vezes a gente que está na frente da obra, é uma batalha espiritual, uma batalha difícil, né? Que é problema, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, é problema. Mas aí chegou, né, na segunda-feira, essa segunda-feira agora, 9 almas desceram as águas batismais para o né? Inclusive tinha uma japonesa. Uma japonesinha aceitou Jesus, tinha perdido o pai, e aí eu falo, ó, irmãos, ó, tá vendo? Deus, mesmo nós sendo de outra língua, Deus está nos dando japoneses para o nosso campo. Nós já temos quase 7 japoneses aí no campo todo. Entende, irmãos? Então, eu creio que Deus, principalmente os irmãos que são jovens aqui, né? Eu sempre olho para o Mateus, mas já parece que eu vejo ele pregando para os japoneses. Meus olhos da fé, entendeu? É sério. Eu não sei, parece que Deus tem algo assim especial com você. É o Timóteo, às vezes é o Timóteo. Desperta o dom. A gente às vezes não entende, irmão. Tem culto que tem hora que vem umas coisas assim, que a gente fala assim, mas eu estou vendo pelos olhos da fé, irmãos. Quantos estão vendo pelos olhos da fé? Vamos orar pelo Mateus, amém, irmãos? Vamos orar por ele? Amém? Vamos fazer que nem Paulo, vamos orar de dia e de noite por ele. Porque Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe onde estão os Timóteo aí. Deus sabe onde está os Timóteo.
E a igreja tem que fazer o mesmo que Paulo fazia, orar dia e noite, para que Deus possa, porque às vezes quem tem chamado, irmãos, recebe ataques do inimigo, porque o diabo não quer. Você pode ver, toda vez que, quando Moisés nasceu, era matança dos filhos, não foi? Quando Jesus nasceu, também não foi a mesma coisa? Sim ou não? Então, nós temos que orar, porque o inimigo não quer ver a obra de Deus crescer. O inimigo não quer ver as coisas de Deus andar. Mas se a igreja orar, Deus vai abençoar de uma forma sobrenatural. Amém, irmãos? E muitos Timóteos vão se despertar nessa última hora, né? Então, desperta o dom que há em ti. Desperta os irmãos também. Os irmãos também, desperta o dom que Deus tem te dado. Desperta você também que talvez entrou aqui desanimado, né, achando que Deus já não tem mais plano, né? Ó, que nem, por exemplo, a nossa irmã ali, né? A irmã Selma, né? Ela cedeu um lugar e hoje tem uma igreja lá em Candados. E ela deu um espaço lá que tem hora que parece que Deus coloca umas coisas meio loucas assim. Eu tinha um lugar lá que jogava bilhar, né? Eu não sei o tamanho daquilo lá. Você nem foda daquele tempo lá, ó. Hein? Mas era um espaço assim, né? Então, eu acho que é desse tamanho aqui, irmãos, ó. Daqui, ó. Acho que cabia ali, a gente colocava ali umas 20 pessoas, irmão. Talvez até mais, né? Não sei, era bastante gente que estava ali. E era um lugar, ela falou assim, não pode fazer aqui. Era um lugar que tinha uma mesa de bilhar lá, né? E ela colocou lá para o outro lado, e a gente começou a fazer o culto ali, Jesus começou a salvar, e a obra começou a crescer. E irmão, tem coisa que acontece com a gente que eu nem sei, é difícil explicar. Porque eu não sou muito de escrever história, sabe? O pastor Milton já gosta de escrever Tem gente que é mais escriba, né? Escriba escreve as coisas, né? Mas cada igreja é uma história. Hoje são 16 igrejas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Então, Deus está trabalhando. Então, Deus quer que cada um exerça o dom que recebeu, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ah, mas eu não tenho. Pede a Deus, que Deus vai te dar sabedoria para você exercitar o seu dom. Né? Às vezes Deus quer usar você, talvez não como pastor, mas para levar a palavra, para evangelizar, né? Para trazer as vidas para Jesus. Outros vão ser para a parte da organização da igreja, né? Porque quando os servos de Deus estavam ali com problemas, lá em Atos capítulo 6, fala que, né, na verdade a gente gostaria de estar mais no ministério da palavra e da oração, né? Mas como aqui é difícil nós termos outros irmãos assim em tempo integral para fazer as outras áreas, então às vezes se envolve, né? Mas vocês veem lá em Atos capítulo 6, foi selecionado os irmãos, os jovens, né? Diáconos, cheios do Espírito Santo, né? Para a realização da obra do Senhor. Então faça, meus irmãos, porque cada um fazendo a sua parte, né? A obra se torna mais fácil. Sim ou não? Você vê pelos japoneses, quando aqueles que compraram casa aqui sabem, né, que tem aquela reunião de bairro, vai um representante de cada família, chega lá na praça e faz a limpeza ali com menos de 1 hora. Às vezes limpa 2, 3 praças ali. Então você já imaginou se toda a igreja fizer aquilo que Deus colocou para você fazer? Como é que vai ser essa igreja? O que os irmãos acham de tudo isso aí? Amém? Amém? Então vamos despertar. Porque tem um galardão preparado. Olha, irmãos, vocês sabiam que o primeiro julgamento vai ser na casa do Senhor. Nós temos, para os irmãos que estudam a palavra, devem entender o seguinte, que primeiro começa com a igreja. Para depois a igreja a igreja vai fazer parte junto com Cristo, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse 3, versículo 21, leia, pastor Marcelo, que aquele que vencer vai se assentar junto com Cristo no trono.
Então nós precisamos entender que lá em 1 Pedro, capítulo de número 4 e versículo 10, cada um tem que despertar o dom, né? E exercitar esse dom. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Cada um administra o dom que como recebeu, com bons despenseiros, e se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para quem tudo, o que deve acontecer? Para quem tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Tá vendo? Cada um administra o dom. Só que quando você vai mais um pouco para frente, você vai ver lá no 17, fala assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porque a igreja, ela é arrebatada e ela vai comparecer perante o tribunal de Cristo. No futuro, a igreja vai julgar junto com Cristo, né? Então, veja bem, em 1 Coríntios 6, eu já falei isso no nosso estudo aqui, mas para os irmãos que não participaram daquele dia, né? Para que fique claro para os irmãos que a igreja vai ser julgada primeiro. Tem 2 tribunais importantes que os irmãos precisam gravar. Tribunal de Cristo, repete comigo, Tribunal de Cristo e juízo do trono branco. Esse juízo do trono branco é o juízo final. Isso aí só vai ser no final. Depois da grande tribulação, depois do milênio, esse é o juízo final. Que lá que vai acontecer a segunda ressurreição. Mas em 1 Coríntios, capítulo 6, vai dar noção desse tipo de posição que a igreja vai entrar, entendeu? Lá no versículo 2, o irmão que é hispano pode ler para nós? Pode ler para nós, irmão. 6 e 2. Porque estava havendo confusão entre os irmãos. E ele falou assim, é bom vocês julgar entre vocês. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Julgar os anjos? Então, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 10, vocês vão ver que todos os crentes hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Pode ler, mano. Segunda Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Então veja bem, todos nós vamos comparecer ante. Então esse é o tribunal dos crentes. Esse é o tribunal de Cristo. Esse é o tribunal para recebimento dos galardões. Esse é o tribunal que todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, diante do Senhor. E aí, conforme aquilo que você fez, se você fez de uma forma correta, usando o material certo, você vai receber galardão, né? Mas mesmo aquele que não recebeu o galardão, vai ser salvo. Aonde que está escrito? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Fala que nós vamos nos apresentar, né? Eu acho que vou ter que repetir aqui, porque os irmãos que não participam, né? Amém, Marcelo? Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá
o galardão, o seu galardão segundo o seu trabalho. Vocês perceberam, irmãos? Tudo que você fizer para Deus, tudo que você está fazendo aqui para Deus. Tem hora que eu gosto de usar assim, sabe? A gente não está vendo os anjos, né? Mas a Bíblia fala dos anjos, sim ou não? Vamos se dizer que tem um anjo ali na porta e fazendo uma ata hoje, ó. Fulano de tal, veio aqui, o irmão ficou lá na porta, né? O outro levou água, o pastor falou outra palavra. Irmãos, ó, porque se Deus sabe todas as coisas, você vê que quando, presta atenção, irmãos, eu vou falar coisas que, quando a mulher deu a oferta da viúva, Jesus sabia os outros que não tinham dado? Irmãos, ele sabia as ofertas de que todo mundo tinha dado ou não? Vocês estão entendendo? E você acha que Jesus não está vendo a motivação de todos nós aqui? Sim ou não? É que às vezes a gente olha muito pelos nossos olhares naturais. Então, por isso que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Tudo para a glória de Deus, com as motivações certas. E aí, o Senhor está falando aqui, olha, no versículo de número 9, fala assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura, segundo a graça que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como fogo. Então, quer dizer, não é para condenação, é para ir para o inferno. É para o julgamento das obras. Perceberam, irmãos? Tem pessoas, mas se está falando isso aqui, a gente é salvo pelas obras. Não, irmãos, as obras elas vão contar, porque todo crente com fé vai gerar bons frutos, sim ou não? E uma pessoa cheia do Espírito Santo vai gerar boas obras, né? Então tem um galardão que Deus vai dar para aqueles que agem. Só que se você usar o material errado, né? A gente tem uma simbologia sobre esses materiais. O ouro fala aqueles que fazem para a glória de Deus. A prata fala da redenção, né? A gente usa uma simbologia. Redenção o prata era um material para resgatar aqueles que estavam, ou pagar fiança, ou fazer alguma coisa, resgatar o escravo. Então, aqueles que fazem a obra também para que haja salvação. Pedras preciosas, poderíamos dizer que aqueles que fazem na direção do Espírito Santo, nos dons espirituais. E madeira, né, já um material que queima, né, madeira, palha e feno. Madeira fala que é aqueles que fazem para a glória do homem, né? Palha e feno já são material que já queima rápido, né? Então são aqueles que são fogo de palha, que não tem muita perseverança naquilo que faz. Então, meus irmãos, vamos despertar o dom que Deus tem nos dado. Vai ter uma recompensa para aqueles que servem a Deus, né? Para aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus é poderoso para, né? Mas mesmo que pareça ali, né, o irmão não conseguiu chegar nos galardões, mas fica firme, dá glória a Deus, porque você está lá na glória já, em nome de Jesus, amém, irmãos? É difícil porque vai chegar, eu creio que vai ter esse entendimento, né? Eu poderia ter me esforçado mais, feito uma coisa melhor para o Senhor. Então, enquanto há tempo, faça e desperta o dom que há em você. Desperta o dom de Deus. E eu creio que nós vamos ver muitos irmãos hispanos, nós vamos ver irmãos japoneses, né? E nós vamos ver irmãos, né? Eu fui lá para Fuji esses dias,
realizaram um trabalho ali que deu, tinha fechado, porque o dono de um imóvel lá tinha pedido, né? Porque o irmão tinha pedido espaço lá, que ele trabalhava numa oficina, e tinha lá um espaço vago, e o dono liberou para a gente fazer o culto lá. Só que veio uma situação dessa crise, aí ele pediu aquele espaço, porque ele queria usar para outras coisas, aí os irmãos, aí veio a pandemia, e aí fechou. Mas só que agora abriu um trabalho lá novamente. E parece que a irmã lá, né, a irmã Edita, né, já está com um grupo grande também de hispano, né, acho que lá em Canagá. Ele falou, mas pastor, tem que ir lá para Canagá, né, vamos fazer o trabalho lá. E as irmãs estão muito contentas, não sei o que. Eu falei, mas parece que a obra vai crescendo, né, irmãos, de um jeito. E aí, né, os irmãos que já estão lá, já tem quase uns 20, né, lá em Fuji, e saiu esse trabalho lá de Makinohara. De Makinohara foi para Fuji, e agora está indo ali para perto de Kanagawa. Então os irmãos estejam orando, porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém, irmãos?